A partir de agora, programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. A apresentação, Vando Robson e professor Carlos Custódio. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa Informação e Cidadania. Eu sou o Vando Robson e ao meu lado, meu grande amigo e companheiro do programa Informação e Cidadania, professor Carlos Custódio. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, Vando. Boa noite a todas as pessoas que estão aí nos assistindo hoje. Hoje tem uma participação super especial, né, Vando? Mas não vamos falar agora, vamos deixar mais para frente, deixar o pessoal curioso. Inclusive, eu tenho até alguns alunos aqui que eu vou convidar para poder participar com a gente aí, né? Para poder assistir e fazer questionamentos. Isso aí, perfeito. Hoje nós teremos uma participação especial aqui no programa, então nós vamos abrir com um bloco de prestação de serviços e logo depois o programa vai ser destinado à entrevista com o nosso querido convidado que vai participar hoje aqui conosco. Professor, deixa as vagas de emprego aí no jeito. Eu vou fazer o primeiro bloco de prestação de serviço aqui, hoje com uma dica de trânsito muito especial para os nossos caros telespectadores que têm me pedido para fazer essa dica de trânsito. Então, eu vou rodar a vinheta aqui do quadro de prestação de serviço e já volto com essa dica. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Hoje uma dica muito legal de trânsito aqui. Muita gente perguntando o que acontece se ele trocar o motor de seu veículo. Às vezes é um motor que não tem a mesma potência, às vezes deu algum problema no motor. Então hoje nós vamos falar sobre essa dica em específico, como proceder com a troca de um motor do veículo. Lembrando que esse quadro de dicas de trânsito é um oferecimento do despachante Barbacena. 50 anos atendendo você e sua família. Não precisou transferir, precisa emplacar, precisa regularizar a documentação do seu veículo, despachante Barbacena, com despachantes ao seu e o apresentador que vos fala, que também trabalha como despachante de trânsito, vai estar pronto lá para lhe atender. Vamos lá. Você precisou trocar o motor do seu carro, seja por qual motivo for. Primeira coisa que você tem que procurar é um motor de mesma potência. Por quê? Você só pode colocar até 10% acima da potência. E aí ainda tem que fazer repotenciamento, ou seja, em metro. E acima de 10% não é permitido. Se você colocar o motor da mesma potência, você já não precisa fazer repotenciamento. Então, o que você precisa? Colocar o motor de mesma potência, pegar a nota fiscal tanto do motor, se for um motor novo, se for o bloco novo, você pega a nota fiscal. Se for usado, para ser usado, ele tem que vir de um veículo baixado. Então, certidão de baixa de onde esse veículo foi tirado. Professor Carlos Custódio, sempre uma dúvida muito grande quando o cidadão, o proprietário de veículo automotor tem que trocar o motor do carro. E muitas vezes, quando ele pega um motor usado, ele não lembra de procurar saber a procedência de onde veio, se é baixado, professor Carlos. Pois é, mano. Isso aí realmente acontece, né? E costuma dar problema. Eu tenho conhecido que aconteceu isso. Não deu maiores problemas, que ele conseguiu resolver a tempo ainda, mas foi por pouco. Então, perfeito. E lembrando que isso não é cadastramento de motor carta-laudo, viu? Só para você que está nos assistindo aí diferenciar, carta-laudo são motores que não foram cadastrados na BIM ainda, na Base de Índice Nacional. Ou seja, normalmente veículos que precisam de carta-laudo são veículos que não são transferidos há mais de 10 anos, são veículos que há muito tempo não mexem no documento, ou seja, então esse motor ainda não está cadastrado na Base de Índice Nacional. A troca do motor é outra coisa. Então, se for veículo novo, nota fiscal,
do motor ou do bloco, nota fiscal da mão de obra. Se for um motor usado, certidão de baixa. Aí você vai procurar o despachante de sua confiança, ou você vai fazer sozinho, se você sabe fazer a documentação, para fazer o procedimento de Detran com essas documentações em mão. Recibo do veículo, nota fiscal de mão de obra, e aí vai ser montada toda uma documentação para você estar passando na vistoria, estando tudo correto, seu veículo vai estar regularizado normalmente com a nova numeração de motor. E aí, professor Carlos, às vezes a pessoa, mas para que eu tenho que mexer no meu documento? Eu vou trocar um motor, o carro vai andar, tá tudo certo. Será que fica tudo certo, professor Carlos? Fica não, mano. Com certeza, a dor de cabeça é... E o que acontece? Você pode até andar sim. Dificilmente você vai ser parado numa blitz e o agente da autoridade, ou seja, o policial, vai lá verificar o número do motor do seu carro, até porque alguns são de difícil acesso. Mas na hora que você for vender o seu veículo, for transferir para alguém, ali vai estar o problema. E ali vai ser um problema maior, você vai ter que explicar, já passou um tempo, você vai ter que correr atrás, então o problema está nessa parte. Agora, se você trocou o motor e está rodando com o carro, dificilmente realmente vai te dar algum problema, como eu disse, o agente da autoridade vai lá verificar o número do seu motor. Mas, futuramente, vai dar um problema sim. Então, é dessa forma que a gente faz a troca do motor e regulariza na documentação. Esse quadro foi um oferecimento do despachante Barbacena. E agora vamos com o quadro Vagas de Emprego com o professor Carlos Custódio, ainda dentro do bloco de prestação de serviço. Vamos lá, professor. É o seguinte, o computador está funcionando, mas o meu celular está parado, então por isso talvez está atrasando um pouquinho aqui. Mas vamos lá. As vagas de emprego hoje, né, como sempre, estão disponíveis no CineY Barbacena. As pessoas que se interessarem, hoje tem bastante vagas aqui, mano, são 28 vagas. Então, vem tendo um número grande de vagas de emprego. As pessoas que quiserem, se interessarem por essas vagas, podem entrar em contato através do site, né, do CineY, ou presencialmente, lá na rua Silva Jardim, número 340. O prédio é anexo ali à Prefeitura de Barbacena. Então, as pessoas podem se dirigir lá, procurar mais informações sobre a vaga e se candidatar a essa vaga. Hoje nós temos lá açougueiro, tem uma vaga, auxiliar de açougueiro, tem uma vaga também, auxiliar técnico eletrônico, que exige carteira de habilitação categoria A ou B, tem uma vaga, caseiro para trabalhar no Faria, tem uma vaga, confeiteira e padeiro, tem 2 vagas, costureiro de máquinas industriais, tem 6 vagas, mecânico automóvel, exige-se carteira de habilitação categoria B, tem 2 vagas, montador de móveis, tem 3 vagas, motorista de ônibus rodoviários, contrato intermitente, são 5 vagas, professor de educação infantil, 3 vagas, e vendedor de comércio varejista, exige-se experiência em vendas de pneus. São 3 vagas. O total, mano, são 28 vagas de emprego disponíveis no CineY Barbacena. Brasil! Perfeito, professor Carlos. Como a gente sempre diz, a gente fica muito feliz quando tem um número bom de vagas de emprego, né? Muita gente precisando de emprego.
E ia falar do clima, professor Carlos. Segunda-feira parece que está com sempre um clima gostoso, né? Você vai vendo os outros dias de semana, está um pouquinho calor, um pouquinho frio, mas toda segunda, na hora da gente fazer esse programa, esse horário, o friozinho típico de Barbacena. Pois é, a blusa já está até aqui do lado, aqui, aguardando qualquer coisa, ela já está em mãos. Não, é isso daí mesmo. Ô, Vano, antes de chamar o nosso convidado aí, eu vou sair aqui e entrar de novo com o meu celular, que a câmera está travada, entendeu? Não, perfeito. Você pode até... aproveita na hora que você falar também, já comunica com o nosso convidado aí para ele acessar o lobby do programa aqui de novo, que ele saiu. Ele saiu? Isso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o Silvério Ribeiro. Ele é escritor, administrador e ele é pertencente à Academia Barbacenense de Letras. E no dia 25 de outubro agora, ele vai lançar o seu novo livro, que é o que nós vamos discorrer bem aqui nessa entrevista de hoje, e se chama O Brasileiro. Ele também já tem 2 outras obras publicadas, que é a História Econômica do Município de Barbacena, que é um tema que a gente sempre está abordando aí, principalmente nos quadros de política, e também A República dos Canalhas. São os livros do Silvério Ribeiro. Nós vamos só aguardar ele entrar aqui no lobby novamente, parece que caiu lá, e já ele vai estar aqui conosco. E discorrendo um pouquinho sobre as vagas de emprego ainda, a gente fica muito feliz quando o número de vagas de emprego está aumentando, quando o cidadão que está procurando emprego consegue seu emprego, e passando esse período eleitoral também, nós torcemos muito para que o ano que vem tenha bastante concurso, devido à pandemia, agora devido ao período eleitoral, nós ficamos sem concurso público, muito poucos acontecendo, alguns com inscrição aberta, evidentemente, mas não é aquele número grande como, vamos chamar os concurseiros, né? Como o pessoal gosta de chamar no cursinho. No cursinho fala. Tá aí o professor Carlos de novo. Vamos lá. Professor Carlos, estou falando aqui um pouco que, passando esse período eleitoral, nós torcemos para que aumente muito essas vagas de emprego e que também o número de concursos, né, que por causa da pandemia ficou parado, e como o pessoal de cursinho fala, professor Carlos, que é da educação, né, os concurseiros aí possam ter bastante concurso, e aquele que está esperando um concurso em específico possa conseguir a sua tão sonhada vaga na carreira pública. Com certeza, mano. Passando esse período eleitoral aí, eu acredito que vai ter sim, né, um aumento aí no número de concursos, inclusive aqui na prefeitura, aqui do lado, né, mano, de Alfredo Vasconcelos, vai ter concurso, né, já está marcado, acho que as inscrições já estão até em aberto, né, é uma oportunidade, tem para várias áreas lá, tem bastante coisa disponível para que as pessoas possam se inscrever e fazer um concurso, e fica logo aqui do lado, né, mano? A pessoa às vezes mora em Barbacena, trabalha em Vasconcelos, é tranquilo. Então, já está aparecendo. Você lembra o número de vagas que vai ter, professor Carlos? Até para a gente falar aqui, enquanto o nosso convidado está se preparando para entrar no programa, o concurso de Vasconcelos. Deixa eu ver aqui, que eu olho aqui agora para você. Esse é um que eu não estava me recordando, mas é bom a gente falar com o nosso telespectador. A gente ainda está dentro do quadro de vagas de emprego. Vai haver o concurso da Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos, nossa querida vizinha aqui do município de Barbacena, e são bastante vagas, pelo tamanho da cidade, né, tem um bom número de vagas, e talvez seja esse aí o concurso que você está nos assistindo e que está aguardando um concurso público para estar aí com o seu emprego efetivo, vá passar.
Ô, Wando, aqui o total de vagas eu não tenho aqui, eu tenho por categoria, né? Então, por exemplo, agente administrativo, 2 vagas. Agente de apoio escolar, 2 vagas. Agente de endemias, 1 vaga. Assistente social, 3 vagas. Auxiliar administrativo, 4 vagas. Auxiliar de serviços escolares, 2 vagas. Auxiliar de serviços internos e externos, 4 vagas. Contador, 1 vaga. Coveiro, 1 vaga. Dentista, 40 horas, 1 vaga. Educador físico, 1 vaga. Enfermeiro, 2 vagas. Farmacêutico, 20 horas, 1 vaga. Fiscal agropecuário, 1 vaga. Fiscal municipal, 1 vaga. Fiscal sanitário, 1 vaga. Fisioterapeuta, 1 vaga. Fonoaudiólogo, 2 vagas. Gari, 3 vagas. Médico clínico geral, 2 vagas. Médico ginecologista, 2 vagas. Médico pediatra, 1 vaga. Médico veterinário, 1 vaga. Motoristas, 5 vagas. Nutricionista, 30 horas, 1 vaga. Nutricionista, 40 horas, 1 vaga. Operador de máquina, 1 vaga. Operário, 6 vagas. Ouvidor, 1 vaga. Professor, 5 vagas. Professor de educação física, 1 vaga. Professor de informática, 1 vaga. Psicólogo, 1 vaga. Servidor pedagógico, 1 vaga. Técnico de enfermagem, 4 vagas. E técnico de higiene dentária, 1 vaga. Então, Wanda, tá fácil. As pessoas que se interessarem em alguma dessas vagas, é só entrar no site da Prefeitura de Alfredo Vasconcelos, que lá está fácil de achar o link com o edital, com o valor para fazer a inscrição de cada categoria, cada vaga dessas aqui tem um valor diferente, entendeu? Então, está fácil das pessoas acessarem e conseguir fazer a sua inscrição. Foi muito bem lembrado desse concurso. É esse ano ainda, professor? Deixa eu ver aqui, eu acho que esse ano sim. Então foi muito bem lembrado desse concurso, bastante vagas aí, como o professor Carlos leu aqui, tem vaga de todo tipo, ensino médio, ensino superior, ensino fundamental, então talvez seja a sua chance aí, você que se preparou, aproveitou esse momento de pandemia para estudar e... Mês 11, a prova objetiva é dia 6/11/2022. 6 de novembro de 2022. Às vezes seja o seu pontapé inicial, você passa nesse, e aí você já com estabilidade, recebendo, continua estudando, vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo, e tudo dá certo, né, professor Carlos? Se Deus quiser. Com certeza. Então, uma boa noite para Elizabeth Modesto. Obrigado, Elizabeth, por estar acompanhando o programa aqui conosco, e hoje um programa muito especial. Vou colocar aqui na tela nosso amigo, administrador, escritor, Silvério Ribeiro. Uma excelente noite, Silvério. Bem-vindo ao programa Informação e Cidadania. Aplausos para você. Boa noite, Wando Robson. Boa noite, Carlos Custódio. E a todos que estão assistindo. Muito obrigado. Boa noite, Silvério. Seja bem-vindo. Espero que seja a primeira de várias outras vezes aqui, e cada dia com uma informação de um novo livro, sendo publicado. Tomara que seja assim sempre para você, que você é um cara especial. Obrigado, estamos à disposição. Silvério, hoje nós vamos falar, já está rolando aqui embaixo na tela, do seu livro O Brasileiro, que será lançado no dia 25/10. Mas antes, nós vamos guardar ele um pouquinho para o final. Antes, eu vou te pedir para você falar dos seus outros 2 livros já publicados, discorrer um pouquinho de cada um. Nós iniciamos aí nessa área literária já há um tempo, em 2012. Tem que registrar aqui o incentivo do professor Rodrigo Gefroá, atual presidente da Academia Barbacenense de Letras. Ele que incentiva a cultura, a literatura, e a nossa amizade de longa data, quando nós editamos
nós fazíamos a edição e editamos um jornal chamado O Democrata, que circulava dentro do campus da faculdade, onde a gente fazia a nossa universidade. Esse jornal depois ganhou a Sociedade, foi editado até 2006, e o professor Rodrigo Geoffroy, ele sempre participou do jornal, sempre participou conosco na edição, e nessa época eu tive a experiência na área da literatura, escrevendo artigos, principalmente da área que eu gosto, que é a área de política e economia, e nesse jornal, tendo acesso a arquivos públicos e jornais antigos de Barbacena, surgiu a ideia, incentivado pelo Rodrigo Geoffroy, que inclusive prefaciou esse livro, a ideia de escrever a história econômica do município de Barbacena. Porque até essa época a gente tinha um foco muito grande da história de Barbacena em relação à sua cultura, à sua sociedade e à política, mas não tinha um foco na área econômica. Como eu iniciei escrevendo artigos relacionados às indústrias em Barbacena, tendo contato com acervos de jornais antigos, surgiu a ideia de escrever algo maior, que pudesse contar um pouco mais da história da cidade, já dentro do viés da economia, né? Envolvendo prestação de serviço, comércio e indústria. E acabou que a experiência levou a fazer um livro de 704 páginas, nessa obra, discorrendo aí um pouco da história de Barbacena em si, a formação da cidade, a sociedade barbacenense, fala também de política, mas o foco dentro da área econômica. Então, nesta obra, que já está esgotada, a nossa previsão agora em outubro é ela ser lançada em e-book, ok? Porque nós não temos mais no meio físico, ela foi totalmente esgotada. Então, nós vamos lançar a partir de outubro, no mais tardar em novembro. Essa obra também vai estar disponível em e-book, porque é uma obra de consulta que as escolas, os estudantes de ensino fundamental, médio e superior têm feito muito consulta, que aparece nessa obra aí, a primeira usina hidrelétrica da cidade, o primeiro automóvel que trafegou nas ruas de Barbacena, a primeira fábrica têxtil, detalhes sobre várias indústrias e comércios que tiveram início em Barbacena no período aí de 1889 até 1930. Então, foi uma experiência. Travou, professor Carlos. O nosso amigo Silvério travou um pouquinho. Vamos esperar para ver se ele volta, mas estava bem interessante ali. Nós vamos pedir para ele discorrer alguns trechinhos do livro que ele acha mais interessante, mas você viu a grossura do livro, professor Carlos, 700 páginas. É muita coisa, tem bastante, deve ter muita coisa interessante ali sobre a nossa cidade, que às vezes a maioria de nós não fica nem sabendo disso aí. Então, é muito interessante, é um livro bacana, parece muito bacana de se ler, né? Então, ele falou, é mais para consulta, mais para você conhecer realmente, você tem que ler e depois aquilo ali se tornar um livro de cabeceira para as pessoas que estudam, igual no ensino fundamental, no ensino médio, né? Normalmente se pede para fazer trabalhos sobre Barbacena, então vira uma fonte de consulta muito rica sobre isso. Aproveitar até o nosso convidado voltar aqui, isso acontece principalmente quando a gente está ao vivo, às vezes a internet dá uma queda, né? Nós nos preparamos aqui no estúdio onde a gente grava, né, professor Carlos, com um monte de equipamento, a gente está cada vez melhorando, justamente por isso que a nossa imagem já não cai, mas mesmo assim, de vez em quando, ainda dá um problema, né, professor? Não, é igual a mim, aquela hora no celular tinha travado, no computador estava funcionando, mas no celular eu estava travado ali, por isso estava dando aquela diferença, né? Não é, e nós pretendemos melhorar ainda, fazer o programa Informação e Cidadania no ano de 2023 em formato de podcast, né, professor? Com os grandes podcasts aí, como Flow, como Inteligência Limitada, com um estúdio bem bacana. Esse é o projeto do programa Informação e Cidadania para o próximo ano, né? Aí já dificilmente nós vamos cair, né, professor? Com 2, 3 links de internet, pois é, muito bem estruturados.
Ô, Vânia, inclusive, eu até comentei contigo do professor Rodrigo, né, Tocha, ele falou que foi um incentivador, né, que deu uma ajuda para ele, um empurrão para poder participar, escrever o livro, né, e participou também do livro. O Rodrigo é uma pessoa muito bacana, né, que pode, às vezes, vir participar com a gente aqui. Eu acredito que ele vem participar normalmente, sem problema nenhum, por ser uma pessoa nota 1000. Não, vamos sim, nós vamos aumentar o número de entrevistas aqui no programa, né? Nós focamos um pouquinho na política, período eleitoral, mas nós vamos aumentar o número de entrevistas aqui no programa. O Silvério já está de volta. Só responder o comentário da Elizabeth. Ela perguntou, quando a gente estava falando de concurso, se tem algum previsto para Barbacena. Olha, Elizabeth, o que a gente ouve dizer é que vão fazer sim o concurso aqui em Barbacena, mas nada previsto ainda, nada certo, nenhum edital publicado. Então vamos voltar com o Silvério. Silvério, estamos de volta. De vez em quando a internet cai mesmo, ou trava um pouquinho, mas você já está aí de volta. E você estava discorrendo sobre o seu livro, o seu pensamento, você estava falando de fábricas, casas, e eu já vou aproveitar. Vou te pedir para você contar. Nós vimos que é um livro bem grosso, né, 700 páginas, um livro enorme, mas vamos pedir para você discorrer uma passagem do livro que você acha interessante aí para a gente, os nossos telespectadores, alguma história interessante aqui da cidade, já que o livro é a história econômica do município de Barbacena. Bem legal para quem ama Barbacena. Esse livro tem uma parte muito interessante que eu considero, que envolve a construção da primeira usina hidrelétrica da cidade. É uma parte muito interessante da dificuldade de colocar energia elétrica na cidade pela primeira vez. Então, conta todos os detalhes relacionados aos equipamentos que foram adquiridos na Suécia, então teve assim, equipamento importado, a construção da primeira usina hidrelétrica da cidade. Tem uma parte interessante que é a construção da sericultura, né? As primeiras experiências foram feitas com a indústria da seda em Barbacena. Também tem um capítulo especial sobre essa parte da indústria da seda. Foi muito interessante, porque no livro eu consegui colocar as técnicas de produção de seda daquela época. Então, como é que se adquiria o fio da seda por forma natural, e como é que se fazia o processo de produção dos panos e dos produtos a partir da criação do bicho da seda, que é a história da sericultura em Barbacena. Uma parte interessante também é a fundação da primeira fábrica têxtil de Barbacena. Como é que foi todo o trabalho de montagem e de fundação da primeira fábrica de tecidos na cidade de Barbacena, que é muito interessante, aí um período grande da história de Barbacena, antes da vinda da fábrica mais antiga que existia aqui, que era a Companhia Têxtil Ferreira Guimarães. Ô, Silvério, e daqui a pouquinho o professor Carlos vai perguntar também, mas a primeira curiosidade que vem na nossa mente, para quem está de fora, é assim, como que foi esse trabalho para conseguir tantas informações, principalmente de um período, aí vamos falar de 50 anos atrás, 70 anos atrás, 90, onde se tinha tão pouco material e tão pouca informação. Olha, interessante é que a base da pesquisa dessa obra foram jornais de época, em especial o extinto jornal Cidade de Barbacena. Então, eu tive muito acesso, e é interessante a gente reforçar o acesso a acervo fotográfico e de época de pessoas particulares. Então, a gente tem aí acesso a fotos e dados de época que tem no acervo de famílias, além do arquivo público municipal, que também a gente tem acesso, mas a minha base foi muito em pesquisas, realmente, com as famílias dos empreendedores da época. Então, tem fotos raras, tá vendo? Onde a gente tem um levantamento fotográfico e um levantamento biográfico muito grande em relação a famílias de empreendedores. Muito dos acervos históricos dos municípios estão em poder das famílias. E vale aqui ressaltar que muitas famílias
elas não levam a sério o fato de fazer o bom arquivamento, ou, pelo menos, na impossibilidade desse arquivamento, encaminhar os dados das pessoas importantes ou dos entes queridos para as entidades que fazem o arquivamento ou possuem algum memorial. Muita coisa se perde, ou muita coisa está desconhecida, porque as famílias, de um modo geral, não fazem o arquivamento. E vale ressaltar também, Evandro, e professor Carlos Custódio, que no Brasil não se tem a cultura de fazer o arquivamento de empresas. Então, é muito mais rico, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que você tem um histórico muito bem documentado de empresas e organizações. E no Brasil isso é falho, não se tem a cultura de arquivar dados históricos relacionados a fábricas, comércio, indústrias ou prestação de serviço. E essa é uma área que eu me dedico há um bom tempo, pelo menos nos últimos 20 anos, a buscar esses dados. Esse aqui, por exemplo, é o livro intitulado História Econômica do Município de Barbacena, volume 1. Eu estou escrevendo o volume 2, que deve ser lançado o ano que vem, ou em 2024. Então, eu tenho aqui o volume 1, de 1889 a 1930. E o volume 2 vai de 30 a 64. E, por incrível que pareça, Vando, pela sua pergunta, em relação aos dados encontrados, foi muito mais fácil encontrar dados antes de 1930 que pós 1930, porque, como não se tem essa cultura dos dados historiográficos de empresas, daí se passa um fato mais difícil ainda de ter acesso aos dados das empresas ativas, porque, de modo geral, as empresas que estão ativas não querem expor os seus dados históricos, muito pelo receio de dados contábeis, né? Mas a pesquisa, por exemplo, não se envolve em dados contábeis, a gente se envolve mais no fato de buscar dados da história de formação e fundação dessas empresas. As grandes organizações possuem, de fato, uma parte historiográfica já preparada, mas as médias e pequenas empresas não possuem essa cultura, infelizmente. Bacana. Professor Carlos, especialista na área, né? Tem uma empresa de contabilidade, também é administrador, professor, já deve estar com muita vontade de entrar no assunto, perguntar muito. Vou rodar uma rápida legenda e, na volta, o professor Carlos vai te sabatinar um pouquinho, seu velho. Vamos lá. Ok. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Vamos lá, professor Carlos. Vamos lá, o Silvério é uma pessoa que eu, assim, tenho admirado cada dia mais, né? E, Silvério, você me fez aí, você contando a história do seu livro, né? Eu voltei lá em 1987, por aí, 86, mais ou menos nessa faixa aí. E eu lembro que lá no estadual, eu estudei lá no estadual, Bias Fortes e no estadual, foram minhas duas escolas do início até o ensino terceiro ano, né, do ensino segundo grau, que se falava antigamente. Eu lembro que, eu não lembro o nome do professor, mas ele pediu que a gente fizesse um trabalho sobre a história de Barbacena. E realmente, quando eu lembro disso, que eu fui fazer lá na antiga biblioteca municipal, né, peguei muita coisa lá, achei bastante coisa, e eu tinha acabado de ganhar uma máquina de datilografia da minha mãe, estava aprendendo ali naquela escola antiga, em cima do prédio do Barbacenense ali também, e fiz lá um trabalho de mais ou menos assim, umas 20 páginas. Outro dia eu ainda lembrei dele, porque eu achei a máquina, mas não achei o trabalho. E eu lembrei disso aí. Realmente, às vezes, para pegar algumas informações, né, eu lembro que eu fiz uma coisa, não é nem comparado com o que você fez, eu só lembrei do pedido lá do professor, mas realmente é difícil de a gente achar muitos dados. E você falou da parte das empresas, até mesmo porque a nossa legislação desobriga, né, as empresas de ter
essas informações, né? Então, muita coisa, com 5 anos, vai embora. O que é obrigatório, permanente, é só os registros trabalhistas, né? E o restante vai embora, né? E com isso a história também vai embora, né? Porque ninguém vai ficar lembrando disso depois. E realmente existe esse receio por causa de parte contábil, não quer informar como é que era, mas na verdade, você falou, o que é mesmo é saber, né? Como que surgiu essa empresa. A gente escuta falar de tantas empresas em Barbacena que simplesmente acabaram e com certeza devem estar aí nesse livro ou vai estar no próximo, né? E que a gente poderia apresentar mais, principalmente os meus alunos, eu mandei tudo o link para eles aqui hoje. Eu falei assim, ó, a gente vai entrevistar um escritor. Vocês conhecem algum escritor? Eles falaram, não, só o nome no livro. Nós vamos entrevistar hoje, pode fazer pergunta para ele lá. Já mandei o link para eles. Então, assim, apesar de parecer ser fácil escrever um livro, a gente sabe que é muito difícil, né? Exige uma dedicação muito grande, né? E como que faz isso, Silvério? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Vamos lá, esse trabalho aqui, ele nasceu de uma ideia surgida em 1999 e ele foi publicado em 2012. Então já tem 10 anos que eu publiquei esse livro e nasceu da ideia dos artigos que eu escrevia para o jornal sobre a formação das primeiras indústrias em Barbacena. Então existiu aí, dentro desses 10 anos de trabalho, pelo menos 7 a 7 anos e meio de pesquisa, porque como se trata de um material histórico, a gente tem uma bibliografia muito grande, muito extensa. Esse livro possui 13 capítulos, e dos 13 capítulos que estão aqui, há uma média aí de 25 a 50 notas, que seriam notas de rodapé que se transformaram em notas de capítulos. Então, é porque você tem que indicar, como uma obra historiográfica, indicar detalhes das fontes. Eu tenho que provar de onde eu busquei os dados que estão aqui. Então, exigiu muitos anos de pesquisa. Então, inicia com o levantamento dos dados historiográficos, então, ou seja, da bibliografia, o que se pretende pesquisar, né? A gente tem que começar primeiro, numa obra dessa natureza, você colocar as balizas temporais. Então, eu fixei que seria de 1889 a 1930, para não se perder nessa linha do tempo. E dentro desse período, eu foquei em indústrias, empresas do comércio e prestação de serviço. Só quando você vai fazer essa busca por esses setores há 100 anos, né, começando em 1889, então há mais de 100 anos, é muito difícil você ter isso organizado como se encontra hoje em qualquer tipo de documentação contábil ou jurídica ou das empresas. E aí acabou vindo à tona a realidade de uma sociedade daquela época, da sociedade do interior, que também é uma área de pesquisa interessante e que tem, ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos, crescido muito no Brasil, que é a história regional. Então, eu me especializei na história do regionalismo da região de Barbacena. E aí entra o capítulo da sociedade barbacenense, e aí eu falo da história da cidade. Eu senti a necessidade de contar um pouco da história, mas sempre com um viés. Então, numa obra dessa natureza, na pesquisa, definir o espaço temporal, definir o foco que você quer na pesquisa, e o meu foco foi na história econômica. Então, eu falo da história política, social de Barbacena aqui nesse livro, mas sempre com o foco econômico. Por exemplo, quando se definiu a criação da Vila de Barbacena, teve uma disputa de terras em cima do espaço onde hoje está a matriz de Nossa Senhora da Piedade. Porque quem iria ceder as terras, que era um tio do inconfidente Joaquim Silvério dos Reis, ele começou depois a querer ganhar em cima das terras que ele ia ceder para o sítio onde ia se formar a nova vila. Então, era uma questão econômica. Então, para entender esse trabalho é isso, definir o espaço temporal pretendido e focar dentro da área que você quer, se é sociedade, se é escravidão, se é questões sociais ou questões econômicas. Eu
escolhi e gosto muito de trabalhar no foco da área da economia. Silvério, qual que foi o tempo do dia da primeira letra escrita até o término da obra? Bom, a redação é outra etapa, né? Como falei do levantamento de dados, a gente começa a levantar. Cada autor possui um estilo diferente de produção. Eu tive um dia na Academia de Letras e um autor disse, não, eu tenho horários específicos para escrever, né? Eu todo dia tenho que escrever em tal horário. Eu, particularmente, eu não tenho essa dinâmica de horário definido, é inspiração. Nem sempre se consegue escrever todos os dias, e nem sempre num determinado horário, para a minha realidade. Então, é uma espécie de coxa de retalho. Eu vou escrevendo os pedaços até chegar ao ponto. Não necessariamente eu escrevi essa obra do primeiro capítulo ao último capítulo, são 13 capítulos. Então, eu comecei pelo capítulo 4, que tratava da primeira usina hidrelétrica da cidade. Eu tive que depois passar para o capítulo 13, que era a sociedade. Demorou um pouco o capítulo 5, que era o da sericultura, porque eu precisava ter alguns dados de época que eu não conseguia. Então, uma grande coxa de retalho. Enquanto vai chegando os dados, eu consegui trabalhar esses dados para poder inserir no trabalho. Então, não necessariamente eu comecei ele por uma sequência de uma obra romanceada, por exemplo, que você tem uma história que tem o início, meio e fim. No caso dessa obra, que é uma obra de pesquisa de dados, os capítulos ficaram até independentes. Se você pegar essa obra aqui e falar, eu vou ler só sobre a sericultura em Barbacena, você não precisa ler outro capítulo. Os capítulos são independentes. Você escolhe o capítulo que você quiser ler. São 13 capítulos. Se você quiser começar pelo capítulo 13, não tem problema algum. Você pode depois pegar o 1, o 2, o 3, ou o 5, ou o 8, porque eu os realizei de forma independente justamente por causa desse processo de montagem. Mas, respondendo a sua pergunta, foram, em média, 7 anos de pesquisa de dados historiográficos e mais ou menos 2 anos e meio de redação. Quando eu falo redação, eu incluo aí o processo de revisão e o processo de edição gráfica, que é um processo também demorado, e que, particularmente, eu sou um pouco enjoado nisso, porque eu vou lá para dentro da gráfica e faço o acompanhamento, todo o processo, até o final, no momento que está tendo a impressão. Pelo menos nessas 3 experiências que eu tenho, eu gosto de fazer dessa forma. E ressaltar aqui a figura do Renato Vidal, ele que é o meu editor desde 2012. Para ser mais exato, quando a gente editava o jornal Democrata, ele já era o editor. Então, assim, ele é muito profissional, uma pessoa muito dedicada. E das 3 obras, as 2 obras que eu já lancei, essa que eu vou lançar em outubro, ele é o editor. Então, eu confio muito no trabalho dele, pela capacidade técnica, pela dedicação e pelo capricho. O Renato é muito caprichoso. Renato, que é o editor e proprietário da gráfica e editora Cidade de Barbacena. Outro aspecto também é que eu gosto de reforçar e trabalhar com empresas da cidade. Então, para valorizar o nosso trabalho local. E diga-se de passagem, o trabalho do Renato é reconhecido, outros autores sempre têm publicado com ele também. Professor Carlos, muito bacanas, foram perguntas importantes para o nosso telespectador ter uma ideia de todo o trabalho que dá, como é difícil escrever um livro e como nós devemos valorizar. Eu estava escutando, eu gosto muito de ler e de ver podcasts, programa de entrevista como o nosso, e estava escutando um entrevistado falar que, para quem não acredita em magia, é só pegar um livro e ler, porque um pedaço de árvore se transforma no pensamento de uma pessoa que, às vezes, viveu há 100 anos atrás, e depois que você termina de ler e de conversar com essa pessoa no seu subconsciente, você ainda se torna um pouco mais inteligente. Como é bacana a gente ver esse processo, professor Carlos. Não, com certeza, e o Silvério também. A gente vê a pessoa,
escritores de Barbacena, depois até fazer uma pergunta para o Silvério, né? A gente acha que só tem o Silvério de escritor em Barbacena, né? Só que não é. Só que, assim, aí vai, igual ele falou, assim, ele valoriza a editora de Barbacena. Ele poderia muito bem procurar uma editora lá de São Paulo, de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, onde quer que seja, né, e fazer o seu trabalho lá. Mas ele prefere valorizar, né, as empresas de Barbacena, né, principalmente no ramo dele, que ele vai trabalhar com a editora. Só que a cidade, eu acho que não trabalha tanto assim, né? A gente pergunta, eu conheço alguns autores aqui de Barbacena, né? Mas vira e mexe, fala assim, tal pessoa publicou um livro. Às vezes você conhece aquela pessoa e não sabia que ela era escritora, né? Então é bacana que também comece a fazer isso. Vamos mostrar os nossos escritores, né? Vamos mostrar os trabalhos desses escritores. Como o Silvério falou. Nada, isso são 9 anos dedicado ao trabalho, nós temos que prestigiar, com certeza, Barbacena inteira. A pessoa de Juiz de Fora não vai se interessar. Por que não? Afinal de contas, Juiz de Fora, até um determinado momento, pertenceu a Barbacena. Então, é de interesse deles também saber a origem da cidade lá de Juiz de Fora. Se tem alguém fazendo um trabalho parecido com o do Silvério, vai pesquisar no livro do Silvério se tiver alguma coisa sobre o Juiz de Fora. Então, a gente tem que dar os parabéns, sim, é um trabalho muito bacana, contando assim, parece que é muito fácil, mas não é. E eu queria saber, Silvério, você que é membro lá da Academia Barbacenense, inclusive o Rodrigo é uma peça rara, viu? Muito gente boa, o Rodrigo Tostes, né? Quantos escritores existem em Barbacena, assim, que vocês sabem? É uma pergunta difícil de responder, porque a gente tem os escritores que são os acadêmicos, né, atuais da Academia Barbacenense de Letras. Vale ressaltar, a academia vai completar agora em outubro os seus 45 anos de existência, então vai ter toda uma programação especial, nós vamos encaminhar para vocês também. Atualmente eu estou na primeira secretaria da entidade, então a gente tem aí muita história da academia, de nomes renomados da cidade, da região, né, que fizeram parte da Academia Barbacenense de Letras e os acadêmicos atuais. E temos os escritores que não estão na Academia Barbacenense de Letras, que são barbacenenses, e fazem publicações, inclusive, no exterior, e publicações que a gente precisa entender as áreas de publicação. Você tem publicações de livros, você tem publicação de artigos e tem publicação de artigos científicos. Então, nós temos acadêmicos e não acadêmicos barbacenenses que fazem publicações em universidades, teses de mestrados, teses de doutorado, e que tem uma produção literária intensa também, mas dentro da academia, dentro da universidade, né, na área educacional. Então, assim, tem muitos escritores barbacenenses que fazem literatura em áreas diferentes, então, romances, autobiografias, produções relacionadas à filosofia, à história. Barbacena é muito rica na história regional, nós somos uma das cidades mais antigas do estado de Minas Gerais, e a história de Barbacena é rica, não apenas para Barbacena, mas para o estado de Minas Gerais. E temos publicações, inclusive, de autoras, eu tenho 2 autoras que me lembro aqui agora, que fazem publicações de livros infantis, que é a Regina Borato e a Suzana Furtado. Então, assim, a gente tem uma estrutura cultural e literária muito rica. E dos nomes que a gente conhece da literatura barbacenense, né, do padre Mestre Corrêa de Almeida, e de poetas, inclusive importantes, como Honório Armon, que fizeram a diferença para a nossa história de Barbacena em todos os aspectos da literatura. Então, é muito rico a história de Barbacena em relação à produção literária. E novos autores que estão surgindo também, que a gente tem acompanhado pela academia, porque necessariamente uma academia de letras valoriza as boas e ótimas produções. Então, a gente acompanha, mesmo que silenciosamente, a produção literária, né? É uma questão de trabalho discreto, mas para valorizar os melhores trabalhos, com certeza.
mas muita publicação, e vale ressaltar, inclusive, publicações jornalísticas, né? Porque na Academia de Letras, não só os escritores de livros, mas também os escritores que batalham no setor jornalístico. Nós estamos aqui ao vivo no programa Informação e Cidadania, entrevistando o administrador e escritor Silvério Ribeiro. A Elizabeth está participando ao vivo aqui conosco. Ela está falando que é verdade, é um trabalho espetacular. E, professor Carlos, mais alguma pergunta ainda sobre o livro A História Econômica de Barbacena? Bom, Barbacena já foi mais ou menos rica. Eu vou complementar a sua pergunta, professor, para a gente fechar e passar para a próxima obra literária do Silvério. Silvério, como você enxerga a economia do município de Barbacena no contexto geral? Com tudo que você pesquisou, estudou, desde antigamente até hoje. Olha, é interessante a gente entender, dentro da história econômica, o aspecto nacional, melhor, no aspecto regional, estadual e nacional. E com essa pesquisa da história econômica do município de Barbacena, até 1930, e já escrevendo o segundo volume, que vai de 1930 a 1964, ficou claro nos aspectos econômicos para mim dois momentos importantes. O primeiro, entender que o que fez a diferença, não só para Barbacena, mas para cidades da região, aqui da Zona da Mata, como uma região economicamente forte, era o fato da capital ser no Rio de Janeiro. No momento que a capital do país foi transferida para o Centro-Oeste, onde hoje está Brasília, alterou naturalmente o fluxo econômico que existia. Então, quando você pega a história de Barbacena, tem a primeira etapa. Quando tem a entrada dos bandeirantes e a criação do Caminho Novo, que antes, para vir para Minas Gerais, se passava por Paraty, pelo Caminho Velho, via São João del Rei. Quando fez o Caminho Novo, que veio, né, de onde hoje está Juiz de Fora do Rio, no sentido Belo Horizonte, que aí surge, né, a estrutura nossa aqui, da Borda do Campo, a fazenda da Borda do Campo, é a construção mais antiga, originária da cidade de Barbacena. Você tem todo um fluxo social e econômico que passava pela nossa região. E isso se manteve de forma ininterrupta pelo fato do Rio de Janeiro ser a capital do país. Todo o fluxo econômico passava por Barbacena e por Juiz de Fora. Para vocês terem uma ideia, quando foi fundada Belo Horizonte, a maior cidade de Minas Gerais em população e em questão econômica era Juiz de Fora. Juiz de Fora hoje é a quinta, sexta maior cidade em economia e sociedade. Mas naquela época era a primeira, né? Ela recebeu o título de Manchester mineira em comparação à famosa cidade britânica de Manchester, que era rica nas indústrias têxteis. E assim era Juiz de Fora. Então, eu sinto isso. Você tem o apogeu de Juiz de Fora e da nossa região ligada diretamente ao Rio de Janeiro como capital. E depois você tem a alteração desse fluxo econômico de uma forma extraordinária para o interior do país, onde a região metropolitana de Belo Horizonte cresce em função de Brasília. Então, muda completamente esse fluxo. A nossa região deixou de ser aquela região próspera ligada à capital do país. Então, mudou totalmente. E outra questão que eu verifiquei nessa pesquisa é a questão geográfica de Barbacena. Barbacena sempre, e nessa obra eu retrato isso também aqui, eu falo dos primeiros sistemas de abastecimento de água da cidade, as duas estruturas de tratamento de água que foram construídas no início do século XX e quase no final do século XX, a dificuldade de buscar água para Barbacena. Então, é uma região geográfica acidentada, teve seu início aí na parte da agropecuária e se mantém ainda ativa, e muito ativa nessa área, mas, por exemplo, é uma área difícil para o setor industrial em relação à questão de ser uma área geograficamente acidentada. E nos aspectos de ter acesso à água, né?
Nós temos o único acesso de água direto que tem é próximo à nascente do Rio das Mortes, nosso leito mais rico aqui e abundante de água. Você imagina isso há 80, 100 anos atrás, né? Trazer essa água para o centro da cidade. Então, esse é outro aspecto realmente importante para entender a cidade de Barbacena nesse contexto. E outro fator que eu descobri com a pesquisa é a vontade, porque você fala assim, bom, tecnologicamente a gente tem condições de modificar essa realidade. Uma pergunta que sempre eu fiz e que incomoda às vezes os setores econômicos é se realmente tem a vontade de alterar essa realidade, porque ter vontade faz diferença, e a vontade também é aliada aos recursos. Então, a gente tem uma realidade geográfica, histórica, econômica, que impacta diretamente nessas decisões e passa pelas vontades. Agora, todas as vezes que vai se falar de novas instalações de indústria, cita sempre o poder público. É evidente que o poder público tem um fator enorme para decisões de âmbito fiscal, de infraestrutura, que facilitaria o empreendimento. Agora, a gente tem a realidade em outros locais do Brasil e do mundo, que não necessariamente passou pelo setor público e foram empreendimentos de sucesso. Então, a gente tem aí fatores que envolvem isso aí, geográficos, históricos e sociais, né? E até um pouco culturais também, né? Bom, vamos lá, vamos para uma rápida vinheta aqui do nosso programa e na volta vamos passar para a segunda obra do Silvério Ribeiro, intitulada A República dos Canalhas. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Brasil! Vamos lá, Silvério. Você publicou aí a sua segunda obra literária, A República dos Canalhas. Essa aí foi publicada quando, Silvério? Essa obra eu publiquei em 2018, tá? A primeira foi em 2012 e essa em 2018. Por que eu publiquei essa obra? Estudando a parte de economia e sociedade e também política, que eu acompanhei por um bom tempo, inclusive militando na área política, eu resolvi fazer um arrazoado em relação à República. Então, escrevendo artigos em jornais, em sites sobre política, estudando muito a parte histórica que envolve a nossa sociedade, e eu resolvi escrever um livro sobre a República. E chegou num momento que, mais uma vez, como foi em 2018, então, esse livro foi escrito entre 2016 e 2018, levou mais ou menos 2 anos, né, para escrever esse livro, dentro daquela mesma dinâmica, né, definiu o espaço temporal da pesquisa. Então, o espaço temporal da pesquisa foi a República, de 1889 até 2018, mais especificamente até 2016, 17, mas eu consegui inserir alguns detalhes relacionados à política nacional em 2018. Esse livro foi publicado em outubro de 2018. E o título, a minha mãe me chamou a atenção, né? Você tem certeza que o título vai ser esse? Não é um título muito forte, não. Depois, passados os anos, ela disse, não, você sabe que seu título estava até fraco. Mas vamos lá, vamos entender por que esse título, A República dos Canalhas. Que a gente, infelizmente, verifica que, dentro da cultura política nacional, a falta de zelo e de responsabilidade dos homens públicos para com o país. Então, a gente viu nos últimos 12, 14, 16 anos uma irresponsabilidade total com as questões econômicas, sociais e políticas. Mas tudo bem, os últimos governantes dos últimos 16 anos vão dizer que não, investiram muito no social, e de fato sim. Mas como estudioso da área econômica, não basta que a gente possa investir no social, não basta. Tem que investir, mas com responsabilidade. Uma coisa que muito me incomoda
dos últimos 20 anos é que o plano econômico que estabilizou a nossa economia e que tinha extinguido o processo inflacionário que tinha no nosso país, ele foi totalmente politicado, não é politizado, mas foi colocado de lado, que é o plano real. Então, a gente teve todo um processo inflacionário, que vocês lembram, que envolveu aí o final dos anos 80, né, e que teve início lá no final dos governos militares, no início dos anos 80, e nós chegamos a cifras extraordinárias envolvendo a inflação no país. E aí a gente, logo depois, começar a ver a mesma situação a partir de 2014, crise econômica, sinais de inflação que permaneceram e permanecem até agora, apesar das medidas sazonais e pontuais sendo feitas nos últimos meses ou nos últimos anos, o dragão da inflação está ali. Agora, não o dragão da inflação apenas por fatores internacionais, que pode acontecer, como está acontecendo agora, por causa da pandemia, né, do parar a economia, deu no que deu no mundo todo. A gente está tendo inflação na Inglaterra, nos Estados Unidos. Agora, o ponto central dessa discussão é a responsabilidade fiscal, porque o Plano Real ele não veio como um plano apenas de combate à inflação, ele veio como um plano de organização da estrutura governamental dentro de uma lei que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal não está sendo cumprida em toda a sua essência. Então, a gente está voltando, está retroagindo a uma situação anterior. Bom, levando isso em conta, os últimos 20 anos, os últimos 25 anos que envolve o Plano Real. Quando a gente pega e estuda a República, e isso me incomodou muito nessa obra, porque o título é uma questão interessante também, o título acaba vindo depois da obra, porque muita gente acha que a gente define o título primeiro e depois faz a obra. Comigo não aconteceu. As minhas 2 obras, 3 obras, que a outra vai ser publicada também, o título não veio antes da obra ser redigida, ele veio depois. Espera aí, o título, dentro do que foi produzido até agora, o título interessante é esse. E por que eu cheguei à República dos Canalhas? Porque incomoda muito essa forma canalha, realmente, de lidar com a coisa pública, que é a corrupção. E aí a gente vê a corrupção se repetindo em décadas anteriores, desde o início da República. Então, você tem na República Velha a corrupção das eleições, que eram as fraudes eleitorais. Você tem, durante a Era Vargas, que é um mito, né, da Era Vargas, o Getúlio Vargas virou um mito na história do Brasil, em que não se fala mal do Getúlio, né? Tudo Getúlio era bom. E não era. O que se acontece até hoje é que gerações estão repetindo o discurso do Estado Novo de um ditador, que foi ditador do país por 15 anos. Interessante que eu tenho os feedback das obras e o que mais incomoda quem lê a República dos Canalhas é que eu critico o Getúlio Vargas. E muitos já me procuraram, né, dizendo, por que você está criticando o Getúlio? O Getúlio tem as coisas boas dele, mas ele tem a corrupção que existiu no governo dele e ele foi um ditador, né, um ditador por 15 anos. E nós temos depois a questão da crise, da disputa internacional comunismo versus capitalismo, né, democracia versus ditadura, que é a Guerra Fria, e acaba vindo os governos militares para o país, e a redemocratização. E da redemocratização para cá, se abre todo um viés de liberdade, né, para o brasileiro, nos aspectos do fim da censura, mas da liberdade do roubo institucionalizado. E isso me incomodou muito nessa obra, verificar essa dinâmica de um Estado sempre muito centralizado e de decisões em que envolve aquela dicotomia brasileira entre o público e o privado, e onde o público se torna uma questão privada, e vice-versa. No fundo da questão toda, a República dos Canalhas, por quê? A falta de respeito dos homens públicos para com o país. E dentro do viés da estrutura governativa muito centralizada, eu prego nessa obra o voto distrital. Eu fiz um trabalho, né, aqui nesse livro, em que eu analisei todas as micro-regiões do país
e cheguei aqui, através de cálculos que eu demonstro no livro, que o número de deputados na nossa Câmara Federal está muito alta, nós teríamos que ter 513 deputados, não, seria 426 apenas, e eu mostro o que há de diferença e de erros aí na representatividade, onde muitos estados são mal representados e outros têm uma representação maior sem um motivo que demonstra um motivo técnico para isso. Então, o livro bate nessa tecla: democracia, responsabilidade pública e a necessidade de descentralizar o poder político e administrativo do país através do voto distrital, mas não apenas do voto distrital. Eu busco aqui uma estrutura jurídica que existiu na Primeira República, que é a existência dos conselhos distritais. O que acontece, por exemplo, na França, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e na Suíça. Existem os conselhos distritais. Você não tem apenas os administradores públicos, prefeitos e vereadores. Você tem os conselhos, não como existe hoje as associações de bairro. Não é isso, não é isso. Você tem um conselho de pessoas idôneas e sérias da sociedade que participam da administração desses distritos, cobrando dos homens públicos resultados para esses distritos especificamente. Professor Carlos? Silvério, realmente a quantidade de canalhas que estão por aí não estão poucos, né? Tem muito. E, assim, eu acho, né, que a gente vê, ouve, lê, né, sobre a história do Brasil, né, igual você falou, você escreveu de um período para cá, que se fosse escrever, né, desde 1500, você ia escrever uns 30 volumes, mais ou menos, né, de tudo que aconteceu. Mas aqui, realmente, essa sangria de dinheiro público, né, eu vejo que muitos governantes, né, tentam convencer as pessoas que o dinheiro público se dá em árvore. Por isso que eles podem fazer qualquer coisa, né? Eles tentam apagar de toda maneira que o dinheiro público é aquele imposto que eu pago, que você paga. Quando eu vou comprar um litro de leite, uma sacola de arroz e feijão, né, eles tentam minimizar isso aí. E assim, se a gente for imaginar o Brasil sem um plano real, eu não sei como é que a gente estaria, não. Então, assim, deu uma segurada, né, deu uma estabilidade na economia brasileira, mas se a gente conseguisse, né, fazer igual você falou, lá na Suíça tem esses fiscais, né? Se nós fizéssemos aqui no Brasil, eu acredito que em poucos anos o Brasil seria a primeira potência mundial, porque recursos naturais aqui no Brasil não faltam, né? Financeiro, a gente tem uma população muito grande, que todo mundo praticamente que trabalha paga algum tipo de imposto, né? Eu acho que deveria até diminuir um pouco de imposto, não sei também, está em exagero, né? A gente deixaria de ser, né, uma república dos canalhas para ser, quem sabe, uma república, né, ou qualquer um outro tipo de governo, né, para poder dar realmente para a população brasileira o que ela realmente merece. Porque falar que o povo brasileiro é ruim, não é. Eu tenho certeza que não é. Eles merecem muito mais. Nesse trabalho, eu cito a relação também entre o eleitorado e os eleitos. Existe uma relação aí, em alguns vieses canalhas também, né? Os eleitores, eles fazem parte de canalices, né? Eu também descrevo a questão das dependências entre poderosos e os que são eleitores. E essa simbiose da corrupção, ela não é só dos homens públicos. Eu também exploro isso aqui no trabalho. E a falta de participação, né? A falta de participação das pessoas, de modo geral, nas decisões públicas. Então, a ideia do Conselho Distrital é que no dia da eleição do prefeito, por exemplo, você vai eleger o prefeito e os vereadores, e vai eleger um conselheiro do seu distrito.
Então, trocando em miúdos, Barbacena tem 15 vereadores, é isso? Isso. Então, nós vamos pegar Barbacena, eu cito, inclusive, no livro, Barbacena como exemplo, você pega Barbacena e divide territorialmente Barbacena em 15 distritos. Então, você vai ter o distrito 1, 2, 3, até o 15º. Aí vamos começar. O prefeito vai sair de um desses distritos, porque ele tem que ser barbacenense para ele ser candidato a prefeito. Mas o vereador não vai buscar voto na cidade toda. Ele vai buscar voto no distrito dele. Então, se você mora no bairro Jardim, bairro do Campo, bairro de Fátima, por exemplo, aí vai ser um distrito. E você tem que morar ali para ser candidato ali. E no dia da eleição, nós vamos escolher 15 representantes que vão fazer parte do Conselho Distrital, vão ser conselheiros distritais. O vereador e o prefeito, homens públicos que vão receber para trabalhar pelo município. O conselheiro, não. Voluntário, que não seja afiliado a nenhum partido político e não tenha vínculo com a Câmara Municipal, nem com a autarquia pública municipal, nem funcionário da prefeitura. Porque aí sim, você vai ter o eleitor representando a vontade daquele distrito naquilo que é necessário. Então, 15 conselheiros eleitos no final da eleição, os conselheiros daquele distrito, para se reunirem de 15 em 15 dias com o seu vereador e de 3 em 3 meses com o prefeito, num grande conselho municipal. Se você somar os 15 conselheiros de cada distrito, multiplicando pelo número de distritos que existe, 15 vezes 15, você vai ter esse número aí de conselheiros municipais. A ideia é essa. Então, já existe essa experiência, existiu aqui no Brasil até 1892, só que em vez de ajustar essa estrutura jurídica, resolveram eliminar, porque era uma estrutura que incomodava os governantes daquela época. E outro fator interessante, os conselheiros que eram voluntários queriam receber para ser conselheiro. Esse livro mostra um pouco isso, as questões jurídicas de má administração e corrupção, mas as questões culturais que envolvem o poder público e os eleitores. Então, você pensa bem, em vez de ser voluntário em prol de benefício da sociedade, naquela época, os conselheiros já queriam receber para poder representar a sua região, em vez de ser voluntário, como acontece em outros países. Então, a questão não é só política e administrativa ou partidária, a questão que eu exploro nesse livro é uma questão cultural, de como os brasileiros encaram a política, a nacionalidade e o poder público. Silvério, para o telespectador que está nos assistindo, que ficou curioso aí sobre o livro, você começa a falar de qual ano nesse livro? Você começa a partir de quando? Esse livro, eu começo falando dele em 1889, eu começo na República. Eu faço toda uma análise da estrutura republicana brasileira desde o fim do Império. Tem uma parte que conta, né, o fim do Império, como é que foi, e a proclamação da República. Então, é da proclamação da República até 2018. Esse livro não está esgotado, ele aqui em Barbacena está à venda na livraria Bernadette. E também esse livro está à venda na rede Leitura de livrarias, né? É uma rede muito conhecida nos shoppings de Belo Horizonte e em todo o Brasil tem uma livraria Leitura. Então, ele está sendo vendido também na rede Leitura de livrarias. Muito bacana. Vamos lá, professor Carlos, mais algum questionamento sobre esse livro? Vamos passar para o lançamento? Eu só vou perguntar a Solange aqui se eu já posso comprar um de cada, né? Porque ela que me autoriza aqui, porque a FUC está ficando muito cheia ali onde vai ser a biblioteca. Ali, inclusive, nas próximas lives que a gente for fazer, talvez já vai ser lá na biblioteca. Vou ver se ela vai me autorizar a fazer umas compras aqui daqui a pouco. Eu também tenho problemas de biblioteca aqui, o espaço físico também está pequeno. Não, eu consegui ali, ela me cedeu um espaço aqui na casa, que deve ter mais ou menos uns 25 metros quadrados. Então, vamos lá, então, vamos rodar a vinheta para a gente passar para o lançamento do próximo livro do Silvério Ribeiro. Vamos lá.
Você está assistindo Programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Eu tenho um vídeo aqui exemplificando e bem ilustrativo do livro do Silvério. Silvério, você quer discorrer um pouquinho primeiro ou a gente vai para o vídeo? Pode rodar o vídeo primeiro, nós temos vários vídeos, nós estamos divulgando já há uns 30 dias, e este foi o último que foi divulgado há uma semana e meia, que aparece o título da obra, porque vários detalhes vão aparecer dentro dos próximos 30 dias, inclusive com releases, detalhes que eu vou mandar para vocês também. Mas esse é o último vídeo que nós produzimos e que já dá uma noção bem ampla do que vai ser a obra que vocês vão conhecer dia 25 de outubro. Então vamos lá, nós vamos assistir o vídeo da obra que o Silvério Ribeiro vai lançar no dia 25 de outubro. Então, esse foi o vídeo. Agora o Silvério vai falar para a gente um pouquinho dessa obra, sobre o lançamento e já deixar a gente curioso, né? Falando alguma passagemzinha legal aí que vai ter para a gente poder ler. Bom, dentro da minha produção literária, essa foi a primeira experiência na área do romance, né? Eu nunca tinha escrito romance. É preciso entender que todo escritor, o que vocês veem de publicado é a ponta do iceberg. Quem tem o dom de escrever, gosta de escrever, escreve muito mais do que está publicado. Então, ao longo dos anos que eu comecei nessa batalha de escrever, sempre gostei, escrevi artigos para jornal, começava com redações lá na escola, gostava de escrever. E quando eu peguei essa veia do escrever mesmo, de fato, a gente produz muita coisa que está guardada, está nas gavetas. E, dentre essas experiências, eu rascunhei alguns contos, né? Tinha uma cara de romance. E, dentro desses contos, eu pedi a algumas pessoas amigas que lessem e que dessem a opinião, o que achavam. E elas gostaram, e aquilo ficou na mente. Então, inspirado, principalmente pela comemoração do bicentenário do nosso país, particularmente eu tenho uma meta de pelo menos cada 2, 3 anos eu publicar algo maior, né? E eu precisava publicar relacionado ao bicentenário da independência. Mas escrever sobre o bicentenário, a história do bicentenário, dentro da história que a gente já tem publicada, ia ser chover molhado. Então, eu ia recontar a história do Brasil e uma bibliografia muito rica que já existe sobre a história do Brasil e da independência do Brasil. Então, baseado nesses contos que estão nas gavetas e que algumas pessoas gostaram, eu falei, não, peraí, dá para fazer um romance de época que se passa exatamente na época da independência do Brasil. Então, eu criei isso, né, há 2 anos que eu comecei a escrever essa obra, e é a base de personagens fictícios que interagem com os personagens reais da história. Então, eu criei um personagem, que esse rapaz, vocês viram aí na imagem, né? Um rapaz charmoso, inteligente, e que vai sair de Minas Gerais, nascido na borda do campo, especialmente o primeiro capítulo da obra começa em Barbacena, ainda a antiga vila
da Igreja Nova da Borda do Campo. Mas esse rapaz vai se envolver com os Inconfidentes, depois ele vai embora para Portugal, em Portugal ele estuda em Coimbra e vai fazer parte da corte de Dom João VI. Inclusive vai virar espião de Dom João VI. E a história vai desenrolando, né, os aspectos históricos que envolvem os personagens conhecidos, sem alterar a história real, e a história do personagem. E aí eu criei os personagens fictícios que envolvem esse personagem, né? A família dele, a futura esposa dele, porque depois ele vai ser secretário da Embaixada de Portugal em Londres, vai casar com uma britânica. E ele participa da vinda da família real portuguesa para o Brasil e participa do processo de independência do Brasil. Foi uma coisa fantástica que eu não tinha ainda experimentado. E o mais interessante foi ter criado os personagens, porque até então, escrevendo sobre história, eu escrevi, né, a história econômica de Barbacena e a história de figuras políticas do Brasil no livro República dos Canalhas, mas o brasileiro foi realmente uma experiência fantástica, porque os personagens não existiam e passaram a existir na minha cabeça na obra. Então, assim, eu passei a conviver com esses personagens, a sonhar com esses personagens e dar destino à vida desses personagens. Então, assim, foi uma experiência fantástica que ainda está mexendo um pouco com a minha cabeça, mas valeu a pena. É um trabalho de imersão, esse é outro fator também de quem está escrevendo. Você vivenciar aquela época exige muita leitura sobre aquela época e é mesmo um trabalho de imersão. Esse é um fator importante para entender a produção literária. Vocês terem uma ideia, quando eu escrevi o História Econômica de Barbacena, eu fiquei pelo menos 3 anos sem assistir série de televisão, entendeu? Eu não podia assistir épocas diferentes. Ah, está passando um filme, um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Não, eu não podia fazer isso porque atrapalhava a sequência do raciocínio daquela época. Então, você escrever sobre épocas históricas diferentes exige um trabalho de imersão. Você tem que transportar sua mente para aquela realidade. Então, os últimos 2 anos e meio, eu estou imerso na história da independência do Brasil. Vivenciei, nos últimos 2 anos e meio, a independência do Brasil em todos os seus detalhes, para poder vivenciar aquela época e transferir aquela visão de época para o leitor atual. Pois é. Professor Carlos. Tem um verdadeiro brasileiro na sua história da origem da palavra? Sim, é interessante a escolha do título, levando em consideração alguns aspectos interessantes. Poucas pessoas sabem que os brasileiros nativos, nascidos no Brasil, eles eram chamados na Europa e em Portugal de brasílicos, não eram brasileiros. Não. Então, o brasileiro mesmo, ele aparece com essa titularidade após a independência do Brasil, né? Até o próprio Dom Pedro I diz, não, nós somos brasileiros, porque antes disso era chamado de brasílicos ou brasilianos. Isso é uma coisa interessante que eu descobri. E o título, ele envolve um enredo, até porque eu não estou dando muito detalhe do enredo, senão eu conto a história toda. Mas o título, ele tinha uma visão de ser um título que envolve um enredo, né? Mas eu acabei definindo pelo brasileiro, primeiro, pelo aspecto de envolver o período da independência do Brasil. Mas quando você me faz essa pergunta, é interessante, porque eu exploro na obra o sul-americano para os europeus. Como é um personagem que sai aqui da Borda do Campo, no interior de Minas Gerais, e vai para a Europa, então ele transita, né? Ele transita pra você ter uma ideia, né? No enredo ele vai, durante toda a história, ele passa por Paris, né? Na Paris revolucionária, na época do Luís XVI, da Revolução Francesa. Ele vai em Portugal, em Lisboa, Coimbra, em outras cidades portuguesas, e ele vai em Londres, né? Londres de 200 anos atrás. E aí eu fiz um levantamento histórico da vida naquela época, nessas cidades, nesses países, e a relação dos europeus com os brasileiros. Então, tem alguns detalhes interessantes da forma do brasileiro se alimentar, da forma do brasileiro viver,
que é explorada também na obra. Né? É todo um enredo histórico do personagem, mas que tem essas passagens muito brasileiras, né? Tanto aqui quanto no exterior, como eu explorei. Né? A Elizabeth está participando aqui conosco, Silvério. Ela disse que já marcou no calendário dela o lançamento do livro e que já está fascinada com o enredo. O enredo é interessante, né? Eu vou dar alguns spoilers aqui rapidinho que os amigos aqui merecem, né? O Vando, o Carlos Custódio e os telespectadores. Bom, é um rapaz novo, ele é charmoso, um rapaz bonito, e ele começa, na primeira fase da obra, ele se apaixona por uma das escravas do avô. Ponto. Vocês vão ter que ler lá para descobrir o que vai acontecer com essa paixão dele. Depois nós temos o momento que ele está em Lisboa, né? Especialmente antes dele seguir para a Universidade de Coimbra. E lá temos uma camareira que trabalha numa hospedaria em Lisboa que se apaixona por ele. Aí é outro enredo que envolve o caso dos dois. E depois nós temos um terceiro momento, ele já casado, já tem os filhos e tal, e tem uma moça que se apaixona por ele. Então, nas questões do romance, tem muito romance aí envolvendo esse personagem que vocês vão ver no enredo. Além da questão do romance, buscando muito da vivência humana, né, das experiências, né, homem, mulher, jovem, né? Tem muitas questões políticas e de espionagem, tá? Então, a gente vai ver aí envolvimento dele em questões políticas, militares, que envolve a vinda da família real para o Brasil, que envolve a independência do Brasil. Então, envolve muitas questões aí de espionagem, decisões políticas importantes, que ele participa, né, diretamente ou indiretamente, mas sempre envolvido com elas. Então, vai ter, nesse enredo aí, romance, casamento, alegrias, tristezas, mistérios, viu? Tem um pouquinho de mistério aí, espionagem e política. Espero que os leitores gostem. Lembrando que eu tive a experiência aí com 12 pessoas que leram parte da obra, ou a obra toda. Eu resolvi trabalhar durante o processo de redação com pessoas amigas, próximas, que fizeram a leitura da obra para me dar um retorno crítico, né? E o que eu recebi de retorno foi positivo. Eu espero que vai ser positivo. Então não vai ser tudo uma ficção, né, Zé? Igual você falou, vai ter parte de história também, igual a questão do brasileiro, né? Eu acredito que tem muitos brasileiros que não sabem o motivo desse nome. Então, talvez aí na história eles vão aprender o porquê que nós chamamos brasileiros, né? E não brasileiros. Para vocês entenderem, por que eu inicio com ele ligado aos Inconfidentes? Porque eu começo a discutir ali o que se discutia à época da independência do Brasil, né? Antes da independência do Brasil, teve um movimento importante para nós, mineiros, que foi a Inconfidência Mineira. Então, ele tem contato com Inconfidentes, né? Para a gente poder discorrer a verdade histórica que envolve o pensamento, que possivelmente era o pensamento de independência do Brasil, dentro da semente da visão dos Inconfidentes mineiros. Depois, ele está junto à Corte de Lisboa, que é justamente ele participar da fuga da Corte Portuguesa de Lisboa para o Brasil em 1808, que é um outro fator que contribuiu para a independência do Brasil, porque quando a Corte Portuguesa veio para o Brasil, a sede do Império Português passou a ser o Rio de Janeiro. Então, antes da declaração do 7 de setembro de 1822, nós tivemos uma independência econômica, social e política que era ser a sede do reino, né? Até porque Dom João VI ele criou o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves em 1815, quando a mãe dele, a Dona Maria, morreu aqui no Rio de Janeiro e ele se tornou, de fato, o rei. Então, o meu personagem participa disso, para a pessoa entender que aconteceram essas mudanças políticas e sociais muito antes do 7 de setembro. E aí, dentro da parte romântica da história, porque aí nós temos aí o Dom Pedro casando com a Imperatriz Leopoldina, o personagem se torna chefe de segurança da Imperatriz, chamava-se Escudeiro Mor, né? Era o chefe de segurança da Imperatriz Leopoldina, para poder aproximá-lo
da questão da independência, mas também da parte passional que envolve a Imperatriz Leopoldina e a questão envolvendo o Dom Pedro e a Marquesa de Santos. Então, exploro esses aspectos também. Mas sempre assim, a história do personagem é ficção. A relação que o personagem tem com as figuras históricas é ficção. Mas a história continua, a história se mantém, a mesma história real que nós temos, sendo retratada no trabalho. Então, eu fiz aí duas trilhas aí. A história acontecendo e a história ficcional do personagem acontecendo junto. Muito bacana, Silvério. Nós estamos ansiosos pelo lançamento e para estar lendo essa história. Nós conversamos com o administrador e escritor Silvério Ribeiro. Foi um prazer enorme ter você aqui no programa Informação e Cidadania, Silvério. Eu agradeço. O lançamento dessa obra vai ser dia 25 de outubro, né? Vocês já colocaram até a legenda aí. E a gente faz questão de mandar aí para vocês o convite, participar desse lançamento. E aí, durante os próximos 40 dias, aí, até o dia 25 de outubro, vocês vão receber também mais detalhes relacionados à obra. Nós já estamos... A obra já está sendo produzida, né? Já está sendo impressa, já está tudo pronto, as capas precisam apenas de um ajuste pequeno, enfim. E aí já vai aparecer as capas e todos os detalhes relacionados ao lançamento. Vocês já estão na lista de convidados, né? E os que estão nos assistindo também vão receber aí as divulgações para o dia do lançamento. Agradecê-los pela oportunidade e estamos à disposição. Quando quiser tratarmos de outros assuntos de história, economia e sociedade, pode mencionar. Silvério, nós vamos ter o Silvério aqui outras vezes para tratar de alguns assuntos interessantes e mais para frente nós vamos divulgar aqui no release do programa. Obrigado, eu agradeço. Professor Carlos. Gostaria de agradecer ao Silvério pela presença, se prontificou na mesma hora que eu mandei mensagem para ele, né? Ele falou que tinha jeito, sim, apareceu, nos deu 3 aulas aí hoje diferentes, né? Barbacena, República e Brasileiro. Então, assim, eu gostaria de te parabenizar. Eu não vou nem te perguntar, porque quando é filho, assim, a gente não pergunta qual que a gente gosta mais, né? Mesmo que tenha um, você vai falar que gosta dos 3. Então, assim, mas eu queria perguntar, qual deu mais trabalho? Olha, eu acho que deu mais trabalho a primeira, porque foi a primeira experiência literária. Então, eu não tinha uma experiência de como produzir o livro. E eu devo o meu agradecimento ao meu amigo, a uma pessoa muito bacana que eu gosto, que é o Rodrigo Geoffroy, que foi quem me orientou nessa senda aí para escrever um livro. Eu nunca tinha escrito um livro e ele me orientou. Então, deu muito mais trabalho, porque foi a primeira obra. A segunda, não acho que foi tão difícil, eu já tinha experiência, e por incrível que pareça, a obra O Brasileiro, eu acho que foi mais rápido, porque já sabia o caminho, né, do processo literário, de redação e gráfica, então foi mais rápido nesse sentido. Mas dos 3, eu tenho, pelas 3 obras, o mesmo carinho como 3 filhos, é realmente a visão de filhos. Mas são obras diferentes, né? Elas não têm o mesmo caráter, então são 3 experiências diferentes e bacanas. Aprendi e estou aprendendo muito com isso. Vou fazer a última pergunta, só para ver se você vai escrever um livro, né? Uma biografia. Você vai fazer a biografia do professor da Boleia? Ah, vale a pena, né? Tem muita coisa para escrever sobre o amigo. Pois é. Valeu, Silvério. Muito obrigado, tá? Ô, Silvério, mas eu quero... Muito obrigado. Silvério, mas eu quero te convidar para você ficar aqui conosco, porque nós estamos encerrando o programa, e todo o programa é um bloco que não pode faltar. A gente passa um vídeo de políticas públicas eficiente. Como o próprio nome do programa diz, informação e cidadania. A gente informa o que acontece, e cidadania é uma palavra muito ampla, que vai desde os cumprimentos e dos seus deveres de cidadão, como também da participação e de políticas públicas eficientes, né? Então,
você tem direitos, mas você também tem deveres. E deveres de uma cidade, de uma prefeitura, são políticas públicas eficientes, principalmente. Então, a gente passa todo final de programa um vídeo de bons exemplos de políticas públicas, e eu preparei um especial. Como nós estamos num tema literário que envolve educação, eu preparei um vídeo nessa área e te convido a ficar conosco para a gente fazer um breve comentário para encerrar o programa. Vamos ao vídeo de hoje. No início, tínhamos um grande sonho. Pegamos escolas deterioradas, professores e alunos sem valorização. E hoje, criamos um sistema de educação que é modelo para o nosso estado e para o nosso país. E chegamos até aqui. Até o final deste vídeo, eu vou lhe mostrar por que Santana de Parnaíba é referência em educação. Entregamos colégios de primeiro mundo em todas as regiões da cidade, de norte a sul, de leste a oeste. E vamos entregar, na totalidade, até o final desse ano, 27 novos colégios, sem contar o magnífico complexo da educação na região central. E tem muito mais. Com um modelo pedagógico eficiente, criamos a Escola de Idiomas, as aulas de robótica e o projeto Mind Lab. E não podemos esquecer que todas as escolas são reformadas regularmente. Com esses novos colégios, geramos mais de 9.000 vagas na educação. A prioridade foi a valorização dos nossos alunos, com uniformes de primeira linha, material pedagógico de excelência e todos os materiais escolares. A educação inicia na cozinha, com uma das melhores merendas de todo o país. Colégios como este, o Novo Emídio, na Fazendinha, são verdadeiras universidades infantis. Contém 22 salas de aulas, mais os laboratórios, cowork de startups, auditório, piscina coberta e aquecida e um ginásio de esportes profissional. E o sonho se tornou realidade. Em 2019, tivemos o maior crescimento da educação no estado de São Paulo, comprovado pelo IDEB. Com fé, foco e muita determinação, nada vence o trabalho. Aí, alguns aspectos interessantes desse vídeo é que é uma cidade muito parecida com Barbacena, tanto territorialmente quanto populacionalmente, e que antes dessa gestão de 8 anos desse prefeito que se chama Elvis César, ela era igual Barbacena, não tinha nada, postos de saúde parecidos com casas, como Barbacena é hoje, e com uma gestão de 8 anos, conseguiu se fazer tudo isso que está no vídeo. Essa cidade fornece robótica, idiomas, ela dá uniforme, incluindo tênis, mochila e materiais pedagógicos para a criança e todo o material no início do ano. Isso é políticas públicas eficientes. Professor Carlos. Silvério, esse aí é uma cidade que a gente sempre está mostrando aqui, né? Inclusive, aí tem a questão de escola de idiomas. Você está falando assim, você vai chutar contra o gol do seu time mesmo? Não, mas teria muito mais oportunidades para as pessoas que não têm condições de pagar uma escola de idiomas particular. Então, o Estado deveria fornecer, ou teria que ser pelo menos isso, né? E a gente vê que durante 8 anos, nessa cidade que chama Santana do Parnaíba, no interior de São Paulo, igual o Vando falou, mais ou menos o mesmo padrão de Barbacena, só que consegue entregar muito mais, pelo menos conseguiu entregar, né, mano? Esses 8 anos para trás aí,
tomara que continue, né, em nome da população de lá, né, entregando ótimas, né, benfeitorias para a cidade. Tem muita praça poliesportiva, Silvério, tem ginásios com piscina, acho que são 7, né, mano? Ginásios com piscina, não me lembro, mas são vários, em que o município oferta para a população de Santana de Parnaíba. Enquanto está passando o vídeo, eu abri aqui a internet e estou vendo a estrutura da cidade, né? Inclusive, a economia de lá está ligada muito ao setor de serviço e comércio, né? Está na região de Alphaville e isso influencia lá na parte do comércio. Mas interessante que eu vi é que é possível fazer diferente, sim. Agora, para fazer diferente, eu não tenho os detalhes aqui, mas eu creio que é porque a administração pública lá está envolvendo a população nesse trabalho. Eu espero que seja nessa altura, porque eu acho que o erro é só fazer a distante, ou seja, uma decisão de gabinete decidida entre os políticos, mas que não envolve a população ou as pessoas que têm interesse naquele setor específico. Isso eu prego no República dos Canários, ou seja, está acontecendo isso porque as pessoas estão afastadas, os eleitores estão afastados das decisões político-administrativas. E a gente trouxer a população para perto da decisão, isso pode alterar, fazer a diferença. Como eu creio que está fazendo diferença lá, e eu vejo em outros locais, porque entra com a participação da população e dos eleitores, né? Não sei se vocês têm dados de como que são feitas essas decisões lá, prioridades, né? Onde vai ser construída a escola tal, a necessidade do bairro tal. Vocês já chegaram a verificar esse detalhe? Eu cheguei a verificar toda essa administração, eu estudei ela porque ela foi eleita a melhor administração pública do Brasil, né? Mas é um pouquinho longo e em outras oportunidades nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Maravilha, mas eu gostei muito do que foi demonstrado aí. Bacana. Meus amigos, nós vamos ficando por aqui com o programa Informação e Cidadania. Eu vou me despedindo, o professor Carlos Silvério também vai fazer a despedida deles, mas um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, às 21h30. Valeu, pessoal, boa noite Silvério, boa noite Alvando, né, e até a próxima segunda-feira, se tudo der certo, se Deus quiser. Boa noite para vocês, sucesso, tá, com o programa de vocês, é a primeira oportunidade, gostei muito. Desejo muito sucesso. E a intenção como escritor é passar cultura, conhecimento e instigar aí na cabecinha de cada um umas ideias novas para a gente fazer uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite. Programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. Apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio.